Bem-vindos ao canal Amazon Futebol AC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre o jogo de ida, da Recopa Sul-Americana, que foi entre Lanús versus Flamengo. Então, antes de começar aqui, pessoal, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. É muito importante você deixar o like e também a sua inscrição, caso não seja inscrito, porque o YouTube, tá atrapalhando a vida dos criadores de conteúdo da plataforma. Então, é muito importante o apoio de vocês nesse exato momento para todos os criadores de conteúdo que você goste, Então, dê essa força aqui pra gente, porque realmente é um trabalho árduo, que a gente tem aqui no YouTube. A gente pega aqui, tira nosso tempo para poder fazer aqui um vídeo para vocês. Então, muito importante aqui o like e também a inscrição de vocês. Muito bem, dito isso, vamos lá. É o seguinte, o Flamengo perdeu por 1-0 para a equipe do Lanús, jogando na Argentina. E assim, se a gente for olhar pelo contexto, aí do primeiro jogo, jogando na Argentina, sabe, fora de casa, pressão da torcida argentina, eu posso dizer que foi um resultado assim, até que normal, Entre aspas, normal. Beleza, dito isso, vamos lá para alguns pontos que a gente tem que ressaltar aqui. Primeiramente, o Flamengo não jogou nada, sabe? O Flamengo não tá jogando nada nessa temporada, sabe? Parece que a equipe ainda não voltou de férias, porque a gente vê uma partida mais desastrosa do que a outra. Então, é uma equipe que ganhou tudo ano passado e esse ano parece que não saiu das férias ainda. Tá jogando aí como fosse um amistoso aí de final de ano, sabe? Sem compromisso, sem garra, sem dedicação. E isso, a torcida tá começando a ficar muito, sabe, pé da vida, sabe? Por conta disso. Porque perder um jogo é normal, faz parte. Perder, empatar e ganhar é do jogo. Nem sempre o seu time vai ganhar. Mas o que incomoda o torcedor é ver uma equipe, sabe, andando em campo, enquanto a outra tá ali se matando, tá ali guerreando, tá ali, sabe, se esforçando o máximo possível para poder chegar à vitória. Então, isso é que incomoda a torcida da equipe do Flamengo. E ontem realmente foi uma partida tenebrosa, hein? Realmente muito ruim a partida do Flamengo, uma equipe que tem, sabe, uma grande qualidade técnica, que é uma equipe, sabe, até bilionária, Se a gente pegar aí o orçamento aí do Flamengo, quase 60, 70 vezes maior, do que a equipe aí do Lanús. Só pegar o elenco, ver aí quanto que vale cada jogador, você vê que realmente a diferença é astronômica, Então, um time que é, sabe, multimilionário, realmente não pode ter esse futebol aí fraco, realmente pobre, como o Flamengo vem apresentando. Então, é isso que está incomodando a torcida. É o seguinte, vamos lá. Sobre o Felipe Luiz. Assim, o Felipe Luiz, eu já falei isso. Ele é um técnico que ainda está em formação, por incrível que pareça. Ele ainda é muito jovem na profissão. Beleza. Mas isso era quando ele somente tinha um ano ali à frente do Flamengo. Quando ele não tinha ganhado nada, quando ele ainda era um técnico que estava vindo aí da base do Flamengo para poder comandar aí o time principal. E eu sempre repito isso aqui no canal. Na época, quando ele aceitou ser técnico da equipe do Flamengo, eu achei uma loucura. Por quê? Porque era um técnico totalmente ainda despreparado, que iria cometer falhas, sabe? Só que ele surpreendeu muita gente, porque ele fez um bom trabalho, Assim, em termos de resultados, Obviamente não em questão de jogo ali jogado, jogo bonito, sabe? Aquele jogo que você vê ali, esquema tático, vê toda uma estratégia aí do técnico. Não, mas em termos de resultado, sim. Realmente foi um técnico que entregou bastante resultados positivos aí pro Flamengo. Só que, cara, isso tudo aí é deixado pro passado. Porque agora ele já é um técnico mais experiente, é um técnico que está recebendo uma bolada para poder treinar a equipe do Flamengo, porque ele pediu um alto salário para poder renovar com o Flamengo. Então, ele tem que ser cobrado de acordo com ele cobrou a diretoria para renovação, entendeu?
Porque ele já não é mais aquele técnico ali, já que não conhece nada da profissão, que é um técnico ali que, sabe, que é inexperiente. Não, ele já tem experiência. Só que o problema do Filipe Luís é que ele é muito teimoso. Ele se prende aí nas convicções dele e não tenta mudar, não tenta se renovar. E em tudo na nossa vida, chega um momento que a gente tem que parar, pensar e dizer: poxa, será que a gente tem que mudar? A gente tem que mudar nossas atitudes, mudar nosso comportamento, sabe? Para poder a gente evoluir. Porque é isso que está faltando no Filipe Luís. Parar, pensar: poxa, será que o meu esquema tático está falhando? Será que realmente a minha formação já não é a ideal? A minha estratégia já está ultrapassada? Então isso é que ele tem que parar e pensar. Porque hoje em dia, todo mundo sabe como o Flamengo joga. Porque o Filipe Luís é um técnico que só sabe jogar de uma forma. Ele não tenta de variar as suas estratégias. Não, ele pega e se prende em uma, pronto, acabou. Tanto é que ele sacrifica alguns jogadores para poder manter essa estratégia, essa formação tática, sabe? Então, muitos jogadores aí acabam sendo aí sacrificados por conta disso. Sabe, por conta do Filipe Luís ser teimoso, de ele não se desprender ali na sua tática. Então, assim, ele comete um monte de erros, sabe, quando ele é teimoso. Olha só, um jogo na Argentina, o jogo seria difícil. Cara, ele ir sem um atacante de ofício é complicado. Pô, o Pedro é um atacante, cara. E o Pedro estava em plenas condições de jogar. Ah, mas ele não tá jogando nada. Ah, ele não tá pegando ali, não tá contribuindo muito com a equipe. Beleza, a questão realmente de como é que ele tá, né, ali jogando é outra questão. Mas coloca o cara em campo, porque ele é um atacante. Agora, o Filipe Luís prefere improvisar alguém ali no ataque do que realmente colocar um atacante de ofício. Então ele coloca, por exemplo, no jogo de ontem, ele colocou o Carrascal, né, como falso 9. E o Carrascal, cara, ele não é um cara de jogar no ataque, cara. Ele é um meia armador, sabe? Tanto é que quando ele foi contratado para poder ser um meia armador, que seria uma espécie de substituto aí do Arrascaeta. Então, sabe, ele tem que jogar na função dele. Agora pega o cara e fica improvisando de um lado pro outro, né? Aí complica, né? E mesmo assim também, o Carrascal é um jogador que você vê que ele tem habilidade. É um cara que pega a bola, ele dribla, ele faz uma jogada de efeito, mas só isso, sabe? Ele não dá um passe ali genial, ele não dá um chute, ele não dá realmente um drible em direção do gol para poder assim fazer o gol, finalizar, não. Tanto é que não sei qual jogo, né? Ele perdeu um gol ali cara a cara, sabe? Ele pegou a bola, foi contra o São Paulo, não me lembro agora. Mas ele pegou uma bola ali, cara a cara ali com o goleiro do time adversário. É para ter feito gol, mas não, errou. Então, o Carrascal, ele é um jogador habilidoso, mas falta outros fundamentos que ele peca, principalmente na questão da finalização. Então, se você tem um cara ali que não é um bom finalizador, então para que colocar ele no ataque? Sabe, deixa ele jogando a função dele. Outra coisa, o Paquetá. O Paquetá é o jogador mais caro que o Flamengo contratou aí na sua história. Antes era o Lino, né? Agora é o Paquetá. O Paquetá, cara, ele é um jogador que joga ali no meio. O pessoal fala que ele é volante, outros ali querem como jogador como meia armador. Só que o Filipe Luís pega o cara e joga ele lá pra ponta, sabe? Ponta. Às vezes ele recua um pouco o Paquetá como meia direita, sabe? Mas se você pegar aí, quando ele veio, né, o Paquetá, ele estava jogando como ponta. E o Paquetá não é um cara ali de jogar no ataque. Ele é um cara que, sabe, constrói as jogadas. Então, o Filipe Luís também está errando nisso, né? Realmente, na colocação ali dos jogadores em campo. Sabe, ele tenta improvisar, tenta achar ali. Ah, o cara não pode jogar ali, por exemplo, na posição onde o Arrascaeta está, né? Porque é o Arrascaeta, é o cara ali que joga muito, é o cérebro da equipe do Flamengo. Então, eu vou pegar o cara, já que não pode colocar no lugar do Arrascaeta, vou colocar na ponta, como zagueiro, como goleiro. E não é dessa forma, cara. O cara tem que também respeitar ali as posições de ofício de cada jogador.
Tem um outro jogador que consegue fazer mais de uma função em campo. Mas esses daí são jogadores ali que treinam para isso, que já estão acostumados a fazer mais de uma função. Não pegar um jogador que não sabe fazer essa função e jogar de qualquer forma. Ah, toma, se vira. Joga lá no ataque e se vira, sabe? Então não é dessa forma. Eu sei também que o Paquetá não tá jogando nada ainda. É um cara que realmente chegou agora, passou um bom tempo aí sem jogar, então ainda tá ali, como o pessoal fala, aquecendo os motores, né? Então é um jogador que não tá jogando nada, mas também tem um álibi, né? Por conta disso, de não ter jogado aí muito tempo quando ele retornou, né? Ele tava ali parado ali lá na Inglaterra para poder ver como ficou a situação dele da negociação, né? Se ele iria ou não pro Flamengo. Ele acabou vindo pro Flamengo e agora, né, tá se readaptando, entrando em forma. Mas beleza, mas mesmo assim, cara, é muito pouco o que o Paquetá tá fazendo pelo valor dele. Então ele também tem que se cobrar, porque o jogador também tem que olhar e falar, pô, eu tô mal, eu tenho que me esforçar para poder ajudar a equipe, porque eu sei que pesa você olhar, né, e parar e pensar, poxa, eu custo caro, né? Realmente sou um jogador mais caro aí que o Flamengo comprou na sua história. Então, eu tenho que dar respaldo, né? Eu tenho que pegar e tenho que dar uma resposta para a torcida. Isso pesa, né? Porque o cara fica com aquela questão realmente do erro, né? Eu não posso errar. E quanto mais o cara pensa que não vai errar, quer dizer, quanto mais o cara pensa em não errar, ele erra, entendeu? Então tem esse peso, entendeu? Mas o cara também tem que saber assumir a bronca. Pô, o cara também não é nem um garoto, né? Um garoto de 18 anos que chegou agora num grande time, né? Não. Já é um cara já rodado, né? Já é um cara que já tem experiência aí, até na Europa, né? Então, é um cara que tem que saber lidar muito bem com a pressão. E assim, o Flamengo em si, se você pegar, poucos se salvam, né? Por exemplo, ontem, o Rossi foi um dos que se salvaram. Mas mesmo assim, também o Rossi estava meio esquisito ontem, né? Parece que estava sentindo a pressão, né? Aí de jogar a final, estava jogando no seu país aí que nasceu. Inclusive, ele estava jogando contra sua ex-equipe, né? Então ele jogou aí em algum momento, né? No Lanús, né? Eu não sei qual foi a época, mas ele jogou sim pelo Lanús. Então, eu não sei, né? Eu acho que o cara também sente, né, essa questão realmente de jogar em casa contra uma ex-equipe. Então, dá um peso aí. Então, mesmo o Rossi, né? Que foi o melhor em campo, né, do Flamengo, ele também estava rateando bastante, hein? Sabe, errando passes, lançamentos. Então estava meio estranho o Rossi ontem. Então assim, o Flamengo tem que evoluir. O Flamengo tem que sair desse comodismo, porque uma coisa que eu tenho que falar é que muita gente também falou isso, é que o Flamengo está repetindo o mesmo roteiro de 2023. Porque 2023, o Flamengo também vinha de grandes conquistas, né, da Copa do Brasil e também da Libertadores, e chegou em 2023 e perdeu tudo. Foi vice quase de tudo, né, que disputou ano passado. Então, assim, é um roteiro que parece que está indo para o mesmo lado. Só que o Flamengo em si tem um time e um treinador que praticamente é de um ano para outro, sabe? Teve poucas mudanças. Então, os caras sabem jogar, porque não é possível que um time aí que conquistou quase tudo ano passado desaprendeu de jogar bola, sabe, em poucos meses. É impossível, entendeu? Porque os caras sabem jogar. Mas também falta um pouco de cobrança por parte da diretoria e também por parte deles mesmos, né? E também do Felipe Luiz, né? Obviamente que ele é o técnico, ele é o cara que escala, então ele também tem que chegar lá junto e cobrar dos jogadores, né? Porque também o Felipe Luiz também não tem toda a culpa. Ele divide a culpa com os jogadores. Ele errou, mas tem muito jogador também que tá muito acomodado. Porque uma coisa que eu não gosto, e eu falo muito aqui no caso do Amazonas FC, é que um time conquista algo grande, ou conquista tudo, como o caso do Flamengo, e depois disso se acomoda, senta em cima dos títulos, sabe? Fica, porque a gente conquistou tudo ano passado, então ninguém pode criticar. E o que eu sempre repito aqui no canal é que
Jogador de futebol tem que entender, jogador, técnico, dirigente tem que entender que futebol é momento. Ano passado foi ano passado, já passou. O que o torcedor do Flamengo quer saber nesse exato momento é de 2026. Então, se o time não apresentar um bom futebol, ficar com essa moleza toda, esse comodismo todo, a torcida vai descer a lenha, vai descer a pancada, a porrada, obviamente não no sentido literal da palavra, né? Mas em si de críticas mesmo. É muitos caras criticarem os jogadores, os dirigentes e também o técnico. Então, isso que eles têm que perceber. Futebol é momento. Se o time tá mal, então vão ser criticados. Se o time tá bem, então vão ser elogiados, vão ser aplaudidos. Beleza. Então não tem essa cara, não pode criticar porque o time conquistou tudo. Não tem isso, cara. A gente, nós que trabalhamos aqui, eu trabalho. Se eu posso fazer um bom trabalho o ano todo, mas se eu cometer um erro, aí, filho, eu já sou criticado. E de forma realmente bem veemente mesmo. Entendeu? Então, tem muito, trabalhador que vai trabalhar de segunda a sábado, ou de segunda até domingo mesmo, sabe? E pegar ônibus lotado, sabe? Encarar lotação nos ônibus, nas suas condições que vão para o seu trabalho, metrô, né? Enfim. E, cara, eles também têm essa pressão de não poder falhar, porque se falham, eles são criticados. E eles recebem um salário mínimo. E mesmo assim estão ali, né? Com toda a disposição, toda a vontade de estar ali trabalhando. Porque eles sabem que é o ganha-pão deles, sabe? E o jogador de futebol, sabe? Não tem muito isso, né? Porque independente da vitória ou da derrota, eles têm o salário deles garantidos. Então, o jogador, ele também, sabe, fica muito acomodado. Ah, já ganhei tudo, já tô com o meu salário aqui bonitinho na minha conta, então pra que eu vou me esforçar, sabe? O torcedor já me vê como um ídolo, então eu não vou me esforçar, entendeu? Então, eles têm que entender isso, cara. O torcedor ali, o cara que tá ali, eu vou citar novamente esse exemplo, que trabalha de segunda a sábado para poder ali, sabe, ganhar o seu sustento, muitas vezes pega ali o pouco dinheiro que tem ali, que sobra mesmo no mês, e vai pro estádio apoiar esses caras. E sabe, e o ingresso é muito caro. O ingresso aí de um jogo de Libertadores é 400, 500 reais, no mínimo, sabe? É muito caro. Se você pegar aí o valor do salário mínimo, cara, é quase aí, pode chegar quase a metade do salário mínimo. Um ingresso, sabe? Um ingresso. Isso daí é o mais barato, entendeu? Então, tem um torcedor ali que pega e acompanha a sua equipe, sabe? Lota os estádios aí, tá indo jogo de quarta a domingo. E o mínimo que esse torcedor quer é que a equipe jogue com vontade, com raça. É isso que a torcida quer. Perder ou ganhar é do jogo. Se perder, beleza, mas perca lutando, perca ali, se esforçando, sabe? Criando oportunidades, sabe? Dando o seu máximo para poder assim conseguir as vitórias. E não ver um time ali, sabe? Todo molenga, todo ali apático, todo ali acomodado em campo, né? Andando em campo. Perdemos, beleza. Tem um próximo jogo. E não é dessa forma, cara. Tem que ganhar. O jogo é na Argentina, mas o teu time é superior? Beleza, então joga para poder valer a sua superioridade. Até o BAP falou, porque o Flamengo quer ser, na verdade, é o Real Madrid das Américas. Mas em que sentido? Em economia? Se for em economia, ok, até pode ser que seja, né? Porque o Flamengo é uma equipe que tem receita aí de bilhões. Mas em termos de futebol, cara, tá muito longe disso. Porque se você pegar o Real Madrid, Bayern, até o Barcelona mesmo, que já teve numa fase bem ruim, você vê, vou colocar o Bayern, né? O Bayern é uma equipe mais equilibrada nesse sentido. É uma equipe, por exemplo, que não pode conquistar tudo, mas os campeonatos que ele é favorito, ele faz aí valer o seu favoritismo. Por exemplo, na Bundesliga, ele pega, né, e vence. Então ele tá, sei lá, há 10 anos aí ganhando as Bundesligas que tem aí. Então, porque ele é favorito, então ele faz valer o seu favoritismo. Obviamente que teve ali um tropeço no meio do caminho, né? Que teve o título aí do Leverkusen. Mas mesmo assim, cara, se você pegar, já tá novamente aí na frente, né? E com uma grande margem de distância por segundo colocado.
Entendeu? Então, isso é ser uma equipe realmente que, sabe, tem realmente uma superioridade, que sabe a sua capacidade, sabe a sua qualidade e faz valer isso, né? Faz valer a sua superioridade. Então, tem a oportunidade de vencer, vence, cara. Sabe, não se acomoda. Ah, vencemos aí um campeonato alemão, pronto, já estamos satisfeitos. Não vamos brigar mais por Copa da Alemanha, por UEFA Champions League. Se ganhar, ganhou, mas a torcida está satisfeita somente com a Bundesliga. E não é dessa forma, né? É sempre cobrado aí os jogadores, né? Sempre cobrado os treinadores por mais, né? Sempre querem mais. Conquistou a Copa da Alemanha, conquista a Bundesliga, conquista a UEFA Champions League. Tá disputando a Liga Europa, conquista a Liga Europa. Tá disputando a Conference League, conquista a Conference League. Sabe? Tá jogando aí o campeonato dos bairros aí, campeonato dos cachaceiros aí de final de semana. Conquista. Sabe? É isso, é esse pensamento, é conquistar, é sempre estar no topo. Enquanto tiver esse pensamento, sabe, de comodismo, nunca o Flamengo vai ser um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern, quem mais? Quem posso citar assim? Um PSG, né, que também é soberano aí no campeonato francês, entendeu? Então, nunca vai ser, porque tem muito comodismo. E outra coisa, só para finalizar, tá bom, pessoal? Outra coisa, eu vou criticar também a diretoria. Pô, o Flamengo em si, cara, tem deficiências. Só que parece que quem entra ali para poder comandar o futebol do Flamengo, parece que não vê essas deficiências. Por exemplo, olha só, o Arrascaeta ficou um bom tempo sem um substituto. Ficou anos após anos aí sem um substituto, sabe? E sempre todos os comentaristas falavam, pô, tem que ter um reserva pro Arrascaeta, porque o Arrascaeta não vai aguentar jogar todos os jogos. Vai ter um momento que ele pode se machucar, pode ficar de fora, pode ser convocado. Então tem que ter um substituto, sabe? E passou anos até contratar alguém para poder substituir o Arrascaeta. Agora, o Pedro, pô, tem que ter um atacante reserva. Já tá quase fechando a janela de transferência e, por enquanto, o Flamengo tem contratado nenhum atacante para reserva do Pedro. Sabe, pegar ali o Juninho, né? Pegar e dispensar. Ah, toma, vai embora, porque você não aí tá no esquema tático aí do Felipe Luiz, né? Não se adequa ao esquema tático aí do Felipe Luiz. Então, te manda. Aí vai lá, o Juninho tá lá, né? Fazendo seus gols aí na Liga Mexicana, sabe? E o Flamengo sim, reserva pro Pedro. Entendeu? Então, é isso também, as falhas também da diretoria, pô. Porque também isso é planejamento, pô. Eu tô vendo ali que eu já dispensei um atacante, eu já tenho que correr, já monitorar o mercado para poder, sabe, achar um atacante reserva. Eu vejo tantos times, né, aí contratando aí, vê aí o mercado sul-americano e contrata, sabe, e até são bons jogadores. Ó, o Vasco, se você pegar, o Vasco sempre acha bons atacantes. Ah, por mais que... mas o Vasco sempre luta para não cair. Mas se você pega os atacantes que o Vasco contratou recentemente, cara, são bons. Por exemplo, os estrangeiros. Vou citar os estrangeiros. Por exemplo, contratou o Cano. Foi um achado o Cano, sabe? Onde ninguém sabia quem era o Cano. E o Cano arrebentou no Vasco, arrebentou no Fluminense. Depois disso, achou o Vegete. O Vegete foi lá também, fez vários gols, né? Com a camisa do Vasco. Inclusive foi se não me engano, acho que foi o artilheiro do Brasil ano passado, não me lembro. Mas fez gol pra caramba ano passado. E olha que ele já tem uma idade. Então assim, e também tem, agora o Vasco contratou esse Spinelli, né? Spinelli, né? É Spinelli, né? Desculpa. Então, é um atacante que, assim, por mais que não seja aquele cara que pega a bola e sai driblando todo mundo, faz a golaço, mas você percebe que aparentemente, tá bom, posso depois queimar minha língua, ele é um bom jogador, sabe, fez um gol aí que salvou o Vasco, então é um atacante até que, assim, não é um super atacante, mas é um atacante bom, sabe, então, se por exemplo o Flamengo pegasse e contratasse um Spinelli da vida, sabe, pelo menos tinha um atacante de reserva, não precisa ser um atacante super astro. Por exemplo, o Flamengo, quando quer contrata Richarlison, acho que até o Caio Jorge seria um bom atacante, né? Para reserva, para brigar ali com o Pedro pela titularidade. Richarlison, quem mais? Dybala, Griezmann, quem mais? Messi, Cristiano Ronaldo, enfim. Que é só esses caras top. E não tenta monitorar o mercado sul-americano para poder achar bons atacantes, porque tem, cara. As outras equipes conseguem achar bons atacantes. E por que o Flamengo não?
Porque o Flamengo só quer jogador aí que seja realmente de especulação, né? Que você pegue aí e traga e tem aquele resultado midiático, né? Que todo mundo olha, o Flamengo contratou fulano de tal, né? E às vezes não traz o devido resultado, entendeu? Então muitas vezes tem jogador aí que é de time modesto, mas vai entregar muito mais do que esses jogadores aí de grife, entendeu? Então eu vejo o Flamengo dessa forma, né? Não tenta monitorar o mercado. Tem tanto bom jogador aí que apareceu aí na Libertadores do ano passado e o Flamengo, sabe, ficou ali, não sei o que, não se encaixa. E tá aí os times contratando, né? Esses jogadores aí que estão sendo destaque aí do futebol argentino, futebol chileno, enfim, de outras praças aí que tem futebol chileno, né? Chileno, mexicano, né? Entre outros aí, outras praças aí que se destacaram, né? Alguns jogadores se destacaram ano passado. Então, é isso que tá faltando, né? O Flamengo realmente pegar e montar uma equipe que possa aí ser competitiva, porque não adianta somente ter os 11 ali bons, tem que ter também o time reserva, até porque a temporada é longa, entendeu? Então, muitas vezes esses jogadores não vão ter condições de, sabe, atuar todas as partidas, então tem que ter reservas, entendeu? Então é isso, né, pessoal? Eu acho assim, só para finalizar, de fato, agora, eu acho que 1-0 é um resultado bastante reversível, o Flamengo vai ter que jogar muita bola, vai ter que realmente entrar com a faca nos dentes para poder, assim, conquistar esse título, porque se perder, cara, aí a batata começa a assar pro lado do Felipe Luiz, sabe? Porque a pressão que ele não teve até agora, ele vai ter. Porque já são 2 títulos perdidos, sabe? E um péssimo início de temporada. Então, tudo isso aí vai cair na conta dele, sabe? Porque o primeiro a ser cobrado é o técnico, depois os jogadores. Essa é a verdade. Tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo. Então, se gostaram, deixa o like para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!